E aí, pessoal, meu nome é Luiz Henrique, do canal Teologia da Consciência, e hoje nós vamos iniciar uma série que se chama Animelogia, análises teológicas e filosóficas dos animes. Portanto, você que curte anime, por favor, aí se inscreva no canal, curta, compartilhe e envie indicação aí pra gente, que a gente vai estar fazendo análises profundas dos animes que vocês indicarem pra gente, beleza? Hoje nós vamos começar analisando um anime top demais. Mas antes disso, vamos colocar um videozinho aí muito massa. このふざけた素晴らしき世界君に会うために生きる今宵は夜が来るまで探そうぐるぐる目を回してこの空想がれる美しい世界まっすぐに立ち進め踊れや踊れ青になりましょうみんな叫べや未来もう種になりそう Maravilha! E aí, Kaique? E aí, tudo beleza? Tranquilo. Vou apresentar o pessoal aí. Esse daí é o Kaique, espetacular teólogo católico, que vai estar nos ajudando aí com essa análise de hoje. E aí, Kaique, sobre qual anime nós vamos conversar? Então, hoje um favorito meu, né? Não sei, eu sei que muita gente também gosta, principalmente aqui no Brasil, que é o Death Note. Conta a história do Light Yagami, que pegou um caderno que é capaz de matar pessoas quando ele escreve o nome da pessoa. Pessoal, e hoje nós vamos fazer uma análise aí sobre o dilema da moralidade enfrentado aí por esse protagonista, né? Que era um indivíduo até então comum, um estudioso, muito inteligente, sempre foi o aluno número 1 da classe. Inclusive, no primeiro episódio e no segundo episódio, ele se apresenta como um modelo moral. Eu sou um aluno exemplar, etc, etc, etc. Todavia, em um determinado momento, ele se depara com um caderno onde qualquer nome de pessoa que ele escreva, desde que ele conheça o rosto dessa pessoa morrerá. E numa sensação de onipotência, nós vemos ali naquele anime o como esse protagonista entra numa espécie de bola de neve, de um abismo que leva ao outro, e o Kaique vai mostrar aí pra gente aonde que esse protagonista, que é o Light, foi parar com esse desejo de usar o seu poder para construir uma sociedade ideal. E aí, Kaique, tá me ouvindo? Pronto. Bem aí? Tô ouvindo, tá tudo certo. Então, aí, pessoal, quais foram os dilemas ali que o Light enfrentou? Assim, logo quando ele pega o caderno, ele não leva muito a sério, mas o anime, ele tá muito... ele não tem essa moralidade cristã que a gente tá querendo fazer uma análise, né, das ações dele. Então, ele não vai fazendo na sequência dos atos mais morais para os menos morais. Não necessariamente, mas no geral, sim. A gente vê a decadência, né, do personagem, que ele começa com boas intenções, ele começa querendo... ele toma a decisão de falar, não, eu vou alcançar a paz mundial, alcançar a paz no Japão e tudo mais. Só que a gente percebe que, fazendo análises morais de cada morte que ele comete, ele rapidamente já chega num ponto que ele se torna totalmente imoral. Isso no ponto de vista cristão, do ponto de vista cristão clássico. Por que eu digo isso? Fazendo a análise, né, primeiro a gente poderia fazer a primeira análise do que eu acho que seria a morte mais moral que ele cometeu. O assassinato não, né, mas a morte mais moral de todas. Que é logo no evento em que ele vê uma mulher que está sendo está prestes a ser estuprada, né? E ele intervém. Então, vamos ver aqui a outra situação em que acontece o estupro.
E agora? O tanto de pessoas ali que ele já tinha matado, você viu, cara? Uhum. Tanto de nomes ali na. Ele ali utiliza a única forma que ele tinha de impedir aquele estupro. E como é a única forma que ele tinha de impedir esse mal que iria acontecer, ele usa o caderno e mata o estuprador. Aí a minha tese, e provavelmente o Luiz também vai concordar, é de que esse assassinato, esse homicídio, que na lei seria um homicídio, né? Ele não é antijurídico, ele não é algo imoral, nem para a lei de Deus, nem para a lei dos homens. Porque se trata de um caso de legítima defesa de terceiros. O Kaique, você comentando aí, eu me lembrei de uma fala de Agostinho, quando ele conversa com. Eu esqueci o nome do indivíduo que ele conversa no livro Livre Arbítrio. Sim. Que ele faz uma análise, exatamente aí, por exemplo, da legítima defesa. Quando ele diz o seguinte, que é lícito o indivíduo, para salvar sua própria vida, às vezes tirar a vida de outro. Mas ele pergunta para aquele amigo o seguinte, porém, vamos supor que o indivíduo, se utilizando do seu direito à legítima defesa, mata por prazer aquele que colocava sua vida em risco. Aí esse Agostinho pergunta, por acaso esse homem cometeu algum crime segundo qualquer lei humana? Pois ele estava em legítima defesa. Aí aquele cara responde para Agostinho, não consigo encontrar nenhuma lei humana que ele possa ser considerado um criminoso. Porém, ainda assim, dentro de mim, uma intuição me diz que, mesmo assim, ele erra, pois ele não pode usar a legítima defesa pelo próprio prazer de ver o outro morto. Aí ele perverteu a intenção dele, né? Exatamente. Aí Agostinho, e parece que eu vejo o Light incluído nisso. Mesmo ele matando aquela mulher para defendê-la de um estupro, Agostinho diz que existe uma lei maior, a lei eterna, que perscruta os corações. E eu penso que o Light, mesmo salvando aquela mulher do estupro, estando limpo diante de todas as leis humanas, ainda assim ele cai com a lei divina, porque ele simplesmente se utiliza daquilo para testar o poder do caderno de matar alguém. Exato. A intenção dele é pervertida. A intenção dele não era salvar a intenção última, né? A intenção imediata era salvar a mulher do estupro, mas a intenção última dele não era essa. Não era um bem que ele estava... não era o bem maior que ele estava buscando. E isso que você falou de ele ser inocente em todas as leis dos homens é uma coisa muito interessante, porque a tese principal aqui que eu vou apresentar, do porquê que o Light ele se torna um tirano, é justamente que ele não detém um conhecimento do coração dos homens e de todas as circunstâncias do crime da pessoa para fazer tal julgamento. Então, quando a gente recebe a informação, né, de que numa situação hipotética, de que a pessoa ela não queria, ela só queria tirar o bel prazer dela, só queria se deliciar com a morte do outro e utilizou uma situação de legítima defesa para tornar isso realidade, o prazer dela. Com essa informação hipotética a gente conclui, não, isso aí foi imoral o que ele fez. Porém, o Light ele não tem essa capacidade de analisar o coração das pessoas. Então a gente vai analisando de que nas outras assassinatos que ele vai cometendo, nas outras mortes que vão acontecendo, ele vai se tornando cada vez mais imoral. E uma coisa interessante também, que por que, né, que algumas oponentes do cristianismo vão falar, na Bíblia fala não matarás, então não pode matar ninguém, nem em legítima defesa. Aí, inclusive, eles usam o argumento de Jesus ter falado para oferecer outra face quando você sofre alguma perseguição. Porém, a gente tem que fazer uma análise, começar do Velho Testamento e para poder entender as palavras de Jesus. De qual é a moralidade que está sendo explícita aí. Porque a legítima defesa, quando é um crime contra você mesmo, você tem a opção
o arbítrio de utilizar a legítima defesa ou não. Quando é um crime contra alguém que você tem o dever de proteger, você tem o dever de utilizar a legítima defesa. Você não pode oferecer a outra face da outra pessoa. Senão você comete o crime de omissão de socorro. Da omissão de socorro, E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete um mal, né? Comete um pecado. Então, o que eu queria entrar aqui, porque no Velho Testamento, esse não matarás que os ateus e os oponentes do cristianismo acusam, na verdade é o não assassinarás. O assassinato, ele é a forma ilegítima, imoral ou ilegal, dependendo do contexto, de uma morte humana. Então, a gente sabe que, como a legítima defesa, ela não é imoral, a princípio, né, na primeira análise, ela não é imoral quando é realmente legítima defesa, isso implica de que não se trata de um assassinato. Ou então, quando é uma morte em contexto de guerra, também, quando a gente tem ali a morte de um combatente, também não se torna assassinato. Mas de onde vem a imoralidade do assassinato, né? E até os casos quando qualquer um de nós aqui ligaria para um policial, se a gente estivesse sendo vítima de um ladrão, de ameaça, etc. Em casos assim, nós intuitivamente sabemos que o policial tem um dever moral de nos proteger, mesmo que para isso ele tenha que tirar a vida do meliante. Exatamente. Mas quando Jesus fala para dar a outra face, considerando que não é imoral, que Jesus não ia falar condenar a moralidade, considerando que não é imoral você ter a legítima defesa, dar outra face é um ato de virtude heróica. Nós cristãos, nós entendemos que o martírio, por exemplo, é um dom dado por Deus, e não algo que o ser humano, na sua própria justiça, vai alcançar. Então, o mártir, ele é um caso especial que não... que é o que o Jesus ali está falando quando da outra face. É um conselho evangélico. Falar, o superior de todos é da outra face, mas não é obrigatório nesse caso. Por isso que tem que fazer essa análise do Velho Testamento, contextualizar o Velho para o Novo. Então, quando a gente vê ali o Light, ele utilizando da legítima defesa de terceiros, numa primeira análise, ele está justificado o que ele fez. Aí, como o Luiz falou, quando ele perverte a intenção dele, que ele só queria testar, né, o caderno, né, ele não queria, como fim último ali, alcançar o bem da vida da pessoa, ele está alterando a hierarquia dos bens. O conhecimento que ele adquire de como o caderno funciona, ele é inferior à vida em incolumidade física da moça que estava para ser estuprada. Então, ele acaba cometendo mal, mesmo no contexto de legítima defesa. O que você citou aí do dar a outra face, né? Eu particularmente entendo que esse princípio de dar a outra face se encaixa perfeitamente também com o princípio moral, em casos onde nós precisamos reagir. Pois o que eu entendo ali de dar a outra face tem a ver com como você disse, uma virtude tão heróica que constrange aquele que me agride. Exatamente. Eu não sei se você já teve uma experiência literal de levar um tapa na face e, tomando um tapa na face, se coloca numa posição de total vulnerabilidade diante do outro. A possibilidade de que aquele outro se constranja diante da sua virtude heróica é altíssima. E nós vemos isso de forma repleta na história da igreja. Exato. Quando os nossos heróis da fé, os nossos irmãos, se entregavam para levar esses tapas, e essa humildade heróica desses nossos irmãos constrangia de tal modo seus algozes que eles se entregavam para a fé. Porém, existem casos em que, diferentemente desses que precisam contemplar essa virtude heróica, existem aqueles que precisam de uma intervenção dura para que mudem, para que se transformem. O próprio Jesus
quão dura foi aquela intervenção no templo, purificando o templo. De modo nenhum Exato. aquilo foi dar a outra face, mas visava a transformação dos tais, né? Então, tirar a vida do indivíduo pode perfeitamente se enquadrar no princípio moral que faz, além de tirar a vida, em alguns momentos dar a outra face, né? O problema é, como você tem apresentado aí no protagonista, enquanto nós cristãos vemos no dar a outra face uma forma de ser testemunhas do amor do evangelho para quem me agride, e às vezes eu intervir duramente no outro, não pelo prazer de matar o outro, mas pela bem comum, em nome do bem, né? O Light, ele tirou isso de mente. O Light queria ser Deus, ele queria ter poder. Exato. E eu me lembro de uma frase do Agostinho, que diz assim, para Agostinho, no Confissões, o pecado primordial na consciência humana é o desejo de querer ser Deus, e ele ainda diz assim, Senhor, por que o homem quer poder se tu és o Todo-Poderoso? É o pecado da Adão e Eva, né? E não serei amar como os deuses. A cobra, a serpente, olha assim, ó, se você comer aqui, você vai ser como Deus. Mas Agostinho diz assim, não há mal nenhum em querer poder, desde que esse meu desejo de poder se submeta à sabedoria divina. Que é o caso... Esse é o ponto muito importante que a gente vai entrar agora. Porque quando a gente analisa a próxima morte, né? Que eu acho que é interessante a gente analisar, que é o caso do sequestro, que ele tá em casa, ele tá assistindo televisão, e ele vê um sequestro acontecendo. E na televisão passa. Diga. Só um instantinho, vou fazer uma recapitulação pro pessoal. Pessoal, o protagonista encontrou um livro. E nesse livro, ele poderia escrever o nome de qualquer pessoa que essa pessoa morreria. Então, ele começa a criar um ideal, eu serei o Deus desse mundo e eu transformarei esse mundo num mundo sem males. Então, ele começa a testar as limitações daquele caderno em nome desse projeto de poder. Aí o Kaique está dizendo agora, onde ele vai entrar, que ele começou a ver os assassinatos na TV, e começou os assassinos, sequestradores, e começou a matar todos. Pode continuar, Kaique. Fiz só para o pessoal se inteirar do contexto. Porque o primeiro caso que ele pega, que ele vai aplicar o caderno, se torna parecido com um caso de legítima defesa. Porque o que é que acontece? E tem ali um caso de um sequestro, aparece o rosto do sequestrador, do suspeito, ele não chega a ver o sequestrador, ele vê ali na mídia, o que é que a mídia está dizendo, quem é o suspeito, com o nome. Então, ele com essa informação, que poderia ser muito bem errada ou falsa, ele vai lá, escreve o nome do cara no caderno e mentaliza o rosto do sequestrador e mata o sequestrador. Então, pessoal, antes de falar sobre o assunto, vamos ver aqui, né, a primeira morte do Kira. At this daycare center. His captives include both children and teachers. The police have now identified the suspect as 42-year-old Kuro Otoharada, currently unemployed. We expect negotiations to begin immediately. At this day... Pronto? Ali foi ele escrevendo o nome do criminoso, como a gente havia dito a vocês aí, pessoal. A nossa primeira análise poderia falar, não, ele utilizou ali a legítima defesa e ele salvou, né? Salvou as pessoas que estavam sendo sequestradas. Porém, diferentemente do primeiro caso, que ele tinha uma razoável certeza, né, de quem era o criminoso, que ele vê lá a tentativa de estupro, a tentativa estava ali, indubitavelmente, ali na frente dele. Ele tinha... se ele não fizesse nada, iria acontecer. Nesse caso, ele não tinha certeza de quem era o criminoso. E ele também não tinha certeza se a vida das pessoas estavam iminentemente ameaçadas. Porque ele estava vendo uma notícia na televisão. Seja, então a gente já encontra aqui o problema da sabedoria, o problema do conhecimento, que foi o que o Luiz falou. Que você querer poder, ele é bom desde que você submeta à sabedoria superior.
Mas ele não, ele utilizou o conhecimento, a sabedoria dele próprio para poder fazer o julgamento. Então, já se torna aí mais imoral, né? Menos moral do que o primeiro caso. Porque a gente vê que você tem um personagem que ele tem um poder quase que absoluto sobre a vida das pessoas, decidir quem vive e quem morre, porém, falta a ele conhecimento. Só que ele não percebe isso porque ele acerta. Ele realmente mata o sequestrador. A mídia não mentiu. Era realmente ali o sequestrador que estava na notícia. E se não fosse? Mas ele não para pensar nisso, nessa implicação. Ele, baseado na experiência dele, que já foi uma experiência falha, ele chega na conclusão mais falha ainda, de que ele pode confiar nos dados oficiais e tal, para poder matar todo mundo. Então, isso aí me lembrou, né, um caso, uma acusação comum que os ateus fazem. Eles pegam aqueles eventos ali do Velho Testamento, em que Deus ele mata as pessoas em Sodoma e Gomorra, causa o dilúvio e tudo mais. Eles pegam essas situações e falam assim: Kaique, você mataria essas pessoas? Aí eu falo, não. Aí, não, mas se você tivesse o poder de Deus, você não faria diferente? Você não impediria ali um sequestro? Você não impediria ali um crime? Você não traria justiça para o mundo, dando cabo dos criminosos? Aí eu falo, não. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento absoluto. É esse o problema. Quanto mais poder eu tenho, mais responsável eu tenho que ser com ele, porque senão eu me coloco em risco em cometer injustiça. E somente uma pessoa má, ela não se importa com a justiça. A gente percebe ali que o Kira, ele se doou totalmente à maldade ali, nesse momento, quando ele não tentou ser justo. Pode continuar, você ia falar mais alguma coisa? Ele não tentou ser justo porque ele não conseguiu, apesar de ter o poder total, ele não tem o conhecimento total. Então, todos os males que a gente vê, que nosso conhecimento limitado, a gente percebe ali na Bíblia, ou no Novo Testamento, ou na história da igreja, tá? A gente pensa assim, Deus deixou de fazer isso, Deus fez aquilo. A gente está ignorando de que a diferença entre nós e Deus, até no experimento hipotético de que nós teríamos o poder de Deus, a gente não tem a onisciência de Deus. Que para fazer justiça, o conhecimento, a sabedoria, é até mais importante do que o poder fazer. O C.S. Lewis, num livro que se chama Até a Última Noite, ele diz o seguinte: se a sabedoria divina tomasse as mesmas escolhas que eu acho que deveriam ser tomadas, a sabedoria divina deixa de ser divina. Porque se eu, com uma sabedoria pequena, falha, a sabedoria de uma ameba, olho para a sabedoria divina e a sabedoria divina tem as mesmas decisões complexas que eu, a sabedoria divina desceu o seu patamar para a sabedoria de uma ameba. Então, por consequências e por definição, é óbvio e necessário que a sabedoria divina tome decisões opostas às nossas, dados os dados que ele conhece e nós não. Uhum. Né? Você contando isso aí, cara, eu me lembrei de outros de outros 2 animes e filmes. O Light, que é o protagonista do Death Note, agora que ele se sente Deus, ele diz assim, agora eu vou fazer um mundo melhor. Mas tem um outro personagem que faz isso também, que é o Thanos. Sim. O Thanos... Os dois têm poder, mas não têm o conhecimento. Por isso que os atos deles se tornam sempre injustos e imorais. O Thanos, ele quis construir um mundo melhor. E tem um outro também, não sei se você assistiu uma série eu esqueci o nome da série, mas é a série do Mundo dos Sonhos, do Morpheus, que prendem ele. Isso, Sandman. Tem um episódio do Sandman que tem um cara meio louco que ele consegue a pedra do Sandman. E com a pedra do Sandman, ele se torna praticamente um deus
E ele diz assim, vou construir um mundo melhor. E sabe o que aconteceu, pessoal? Nas 3 ocasiões em que o indivíduo, com sabedoria de ameba, tenta construir um mundo melhor, um mundo ideal, deu uma catástrofe. O próprio Thanos, depois, não sei se você lembra no último filme, que conseguiram voltar no tempo e tal, o próprio Thanos disse assim, eu vi que o negócio que eu ia fazer não ia dar certo mesmo. Sim. O próprio Thanos concluiu. O cara do Sandman viu o mal que ele fez quando ele quis alterar a realidade, e o Light deu no mesmo fim. Né? Então, o que a gente conclui é que é o seguinte, se há aspectos que eu vejo que Deus deveria fazer e não fez, eu posso crer que se eu tivesse o mesmo conhecimento dos dados que Deus tem, eu diria assim, o Senhor estava certo e eu errado. Exato. Porque a gente não conhece as variáveis, né, Caí? Porque, na minha opinião, o estranho seria, se lendo a Bíblia, todas as ações de Deus, para mim, parecessem razoáveis. Intuitivamente, não, isso é razoável, não tá certo, isso aqui é correto, isso aqui não me escandaliza, isso aqui não é estranho. Ué, então é um Deus criado por humanos. É um Deus que a sabedoria de ameba. É a sabedoria de humano. Se ele faz tudo que um humano faria, isso deporia contra o texto sagrado se a gente encontrasse sempre situações assim. Mas quando a gente encontra decisões de Deus que nos traz dificuldade de entender, isso já demonstra, não, esse texto aqui não foi escrito somente por humanos. Esse Deus aqui não é um Deus criado por humanos, porque os humanos fariam diferente. Pode falar, Oi? Pode falar. Não, pode falar, eu pensei que a gente tinha terminado. Então, o que uma objeção, né, que o pessoal faz, que eu queria só completar o assunto, no caso do Kira, que é do Light Yagami, eles falam assim, mas o Kira, você não falou de intenção? O Kira estava buscando o bem. Ele estava querendo criar um mundo melhor. Quem que não quer criar um mundo melhor, né? Você não gostaria de viver num mundo melhor? Eu gostaria de viver num mundo melhor, o Luiz gostaria, todos nós gostaríamos. Um mundo sem violência, um mundo sem criminalidade, um mundo sem estupro, sem morte, sem assassinato. Quem não gostaria de viver num mundo assim? Então, há o argumento, mas aí você não falou que a intenção que é o que define a moralidade do ato, então os atos do Kira são morais. O problema é que a intenção última, porque veja no primeiro caso que a gente falou, a conclusão, você lembra qual foi a conclusão? De que a intenção imediata era fazer o bem, que era salvar a garota, e só que a intenção última era algo maligno, que era só testar o caderno e sentir prazer ali com a morte do cara, do estuprador. Porém, nesse segundo caso, quando rebatendo essa objeção dos ateus, a gente tem que a intenção imediata dele é cometer um mal, que é ele não se importar com a justiça do ato, para alcançar um bem posterior, um bem maior. Maquiavélico. Então ele está fazendo o inverso, que torna imoral também. Por mais que a intenção dele, a intenção última seja algo bom, a intenção imediata tem que ser boa também para a gente cair para a gente poder julgar que seja moral. Mas deixa eu ver se eu entendi. A intenção imediata deve se submeter ao fim que ela busca. Exato. Então a intenção imediata tem que ser boa também. É ilícito, e isso é formalizado pelo São Tomás de Aquino, que é ilícito, que é imoral você fazer um mal para alcançar o bem depois. Isso é imoral. E como o Luiz trouxe, o Santo Agostinho ele fala da situação inversa. É imoral você tentar fazer um bem para alcançar um fim último imoral, um fim último mal. Então, nas duas situações aí, o Kira, uma por própria perversão dele, quando ele sente o prazer ali de matar o cara, esse é o fim último dele, e
também na segunda situação do sequestro, quando ele não se importa em ser justo, ele não desconfia da injustiça dele, então ele decide fazer Quando você não tem certeza da justiça, você está cometendo injustiça. Então ele decide cometer uma injustiça para alcançar um bem maior. As duas situações são imorais. E só que depois a gente chega no ponto de que o Kira ele começa a fazer ações más para fins maus. Mas aí já não teria, não há mais controvérsia, né? Fica claro no anime. Isso aí já seria para um outro Para um vídeo. outro assunto, Mas um esclarecimento que eu gostaria de fazer aqui da nossa fala é que, quando nós dizemos que parece não ser razoável aquilo que Deus faz, isso não significa que estamos dizendo que a moralidade presente nas nossas consciências é oposta ou totalmente diferente à moralidade de Deus. Sim. Porque nós estamos falando do fim que Deus está buscando. A gente está conseguindo ali, no caso de Deus, analisar a moralidade imediata, mas meio, não exatamente. É o meio. A gente olha para Deus e fala assim, parece que a forma que Deus escolheu buscar esse fim não é a melhor forma. Uhum. A grande questão é que nós podemos ter fé na sabedoria divina, pois ela conhece aquilo que não conhecemos. Exato. Ela conhece todas as consequências de um ato, ela conhece todas as causas, todas as variáveis. Isso a gente não conhece. Né? É por isso que a gente é incapaz de saber até a hora certa de exercer misericórdia e de não exercer. Tem gente que pensa que exercer misericórdia é uma bondade absoluta em todos os casos. Todavia, Sim. Existe um momento em que o filho, num ato mau, se for algo de misericórdia, essa misericórdia será apenas um adubo para que aquela maldade floresça. Às vezes ele precisa de uma intervenção dura. E nós somos incapazes de saber até o momento de exercer misericórdia ou não, quanto mais querermos saber o que Deus faz ou o que Deus não faz, pessoal. Né? Então, só para... Uma vez eu estava conversando com um ateu, Kaique, sobre essa questão, por que Deus faz, por que Deus fez o mundo assim ou não, né? E como era um assunto muito longo e eu saberia que não teria tempo, eu fiz uma pergunta. Como é que deveria ser? Exatamente. Eu perguntei para ele. Se não é assim, se o mundo como Deus o fez não é o melhor possível, eu perguntei como é que deveria ser para ser melhor. Aí ele disse assim, eu não sei. Então, se você não sabe, se eles não sabem, como é que podem dizer que Deus é mau por ter feito assim? Porque a sabedoria divina entende que Deus fez as melhores coisas possíveis. Eu só até hoje, só ouvi duas respostas. Que é eu não sei e deveria não ser. Não deveria... Essa é a pior. Tudo deveria ser o nada. Essa é a pior resposta. Um ateu olhar para essa realidade e dizer assim, Deus deveria não ter feito nada. Deus deveria ser um egoísta que estivesse enclausurado na existência e não nos desse o prazer de existir. Que tipo de Deus é esse, velho? Né? Então, o Kaique, em últimos segundos aí, o que... Na verdade, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas caso não queira, que você... Diga aí para nós o que nós podemos extrair dessa primeira lição aí do Light. Então, resumindo, né? Que a moralidade das ações, elas têm que ter uma intenção do ato imediato bom e um fim último bom. E a gente percebe que o Light está seguindo um caminho que ele é utilitarista. Um tipo de ideologia, um tipo de ética que ela ignora essa questão da moralidade imediata e a moralidade do fim último. E ele sempre vai cair, todo utilitarista vai cair na justificativa de atos humanos e morais. Sempre. Então, esse é um perigo que porque ele é tentador, né? A gente geralmente quer, não, vamos melhorar, aumentar o conforto médio das pessoas. E aí não tem problema. E as consequências últimas dos pensamentos utilitaristas na história, a gente viu no século XX.
A gente viu com as ideologias materialistas, as ideologias utilitaristas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E aí já entra questões políticas, mas a gente consegue analisar ali que todos eles estavam falando, não, o ato imediato não tem problema ser mal, desde que o fim último seja bom. Então, o pensamento do Kira, ele é um pensamento nocivo e totalmente anticristão. E eu, para E são encerrar, essas últimas palavras. Né? gostaria de contar uma história de um amigo meu. Um amigo meu escreveu essa história. Ele disse que um dia um homem estava caminhando por um jardim e encontrou a mãe natureza. E quando ele se encontra com a mãe natureza, ele se apaixona por ela. E ele quer fazer um bem à mãe natureza. E quando ele quer fazer um bem à natureza, ele anda por todo aquele jardim e encontra a flor mais bela. E pega aquela flor e vai entregar para a mãe natureza. Quando a mãe natureza vê aquilo, ela se desespera. Diz assim, homem, o que você está fazendo? E aquele homem se surpreende com o susto da mãe natureza. E ele diz a ela, mãe natureza, eu estou lhe fazendo um bem. E ela lhe responde, então faça-me o mal, porque eu percebo que na mão dos homens bem e mal se confundem. Uhum. E esse é o dilema do Light. Nesse dilema de bem e mal se confundindo, o risco que o indivíduo tem ao se sentir à vontade para arbitrar bem e mal absolutamente, de se tornar como o próprio anime diz, o próprio demônio Shinigami olha para o Lich e diz assim, na verdade agora você é o verdadeiro Shinigami, você é o verdadeiro demônio, você é o verdadeiro homem mau. E diante dos nossos dilemas, de não saber às vezes o melhor a se fazer, fica conosco aí a frase de um irmão nosso, que Deus o tenha, Olavo de Carvalho, e ele disse assim, quando vocês forem orar ou rezar, orem assim, Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas Tu sabes, faça com que eu seja bom sem saber. Há um perigo enorme quando nós nos sentimos na confiança suprema de que sabemos completamente o que é o bem e qual é o método que ele deve, qual é o método de se aplicar. Né? Agora, o indivíduo, quando ele é humilde, e ele reconhece, diferentemente do protagonista, quando o indivíduo reconhece não saber exatamente o que deve ser feito diante de situações complexas, esse indivíduo é alvo da graça divina que lhe instrui. Ele é alvo do Espírito Divino, que dentro da sua consciência, eu creio, meu irmão, ele vai te guiar. É a elevação dos humildes, né? Esses que são os humildes, eles são os alvos da graça divina. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Uhum. Porque deles é o reino. Amém, pessoal? Amém. Fiquem com Deus. Que a bênção do Deus eterno, meus irmãos, jamais se aparte da sua vida. Que a bondade de Deus seja sempre também a sua bondade. Se inscreva no canal e nos aguarde aí para um próximo episódio. Valeu. Um abraço.